E lá vamos nós. Bem, hoje eu queria falar sobre view materializada e como nós podemos usar isso para ganhar performance em nossas consultas no banco de dados. Se você perceber aqui na minha tela, eu tenho uma aplicação que é um mapa de todo, vamos falar assim, de todo o planeta e tem os países, onde tem um indicador aqui com a latitude e a longitude. Ah, mas o que, que isso tem a ver com biometarizada? O que, que eu fiz isso aqui? Eu peguei uma fonte que tinha um CSV, onde tinha as informações de ocorrências dos casos de Covid. Então, eu peguei essas informações, processei e pus no banco de dados. E aqui seria o resultado, por exemplo, Canadá, cada variante ali do vírus e o total deles. Imagine que você precisa, no momento, você vai ver que no momento que eu carrego é praticamente instantâneo. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma requisição para a minha API na seguinte, no seguinte endereço. Deixa eu pegar aqui novamente. Esse carinha aqui, total by variant country. O que, que isso faz? Isso me retorna o número total das variantes que ocorreram em determinado país. Aqui, por exemplo, é Estados Unidos. Vamos pegar o Brasil aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui. Brasil aqui. Ó. E tem as variantes, com cada variante com seu total. Para fazer isso, eu precisaria fazer uma consulta que tem vários joins. Tem joins ali com a tabela de variantes do vírus, com a tabela de países e com a tabela de ocorrências, que foi o que eu criei aqui. Se você for olhar o banco de dados, eu possuo três tabelas. Countries, Occurrence, Variants. O que acontece aqui? As variantes seriam os nomes das variações do vírus. Aqui seriam os países, com a latitude e a longitude, para eu conseguir fazer aquele marcador ali no mapa, no front-end. E as ocorrências seriam as ocorrências do vírus, em qual país, em qual horário, em qual data, melhor dizendo, o tipo da variante, o número de ocorrências, o número total de ocorrências. Então aqui, se nós formos pegar, por exemplo, e fazer uma consulta besta aqui, vou pegar esse carinha aqui, deixa eu fazer melhor dizendo, deixa eu pegar, selecionar tudo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa consulta e eu vou ter um total aqui, vou ter aquele resultado, foi instantâneo. É claro, eu estou na minha máquina. Quando você está na aplicação real, você tem a questão da latência, o tempo de mandar a instrução da consulta para o banco de dados, para a máquina que tem o banco de dados, e ele retornar a resposta. Então, o tempo seria muito maior, porque eu estaria fazendo minha aplicação, mandar essa instrução para a máquina que está em um outro local, por exemplo. Aqui está tudo na minha máquina, então está sem problema, não tem nenhum problema. Mas agora, eu estou usando aqui o banco de dados Postgres, e ele tem uma instrução que é Explain Analyze. Ele consegue me dar o tempo que ele gasta para executar essa consulta. Se nós virmos aqui embaixo, ele tem o tempo que ele leva. Ele tem todas as informações ali, e no final ele tem o tempo de execução, que é o principal aqui nosso. Nós precisamos entender. O que acontece? Esse tempo, deu 256 milissegundos. É pouco? Sim. Mas aí que entra um outro, a view materializada. Isso aqui ainda é um cenário com poucas informações, mas vamos levar em consideração que você está trabalhando no software que tem um volume de dados muito grande, onde você tem que fazer joins
vários joins. Aqui eu tenho dois joins com duas tabelas, que não tem um volume tão grande. Mas, no caso aqui, só uma. Mas se eu fosse fazer joins, teria no máximo duas, que seria countries e variants. Então, num cenário onde você tem um volume muito maior que o meu, porque em ocorrências aqui, eu tenho 1.400.000 registros. No cenário real de uma aplicação, provavelmente você vai ter muito mais registros ali para você ter que fazer filtrar. E, além disso, você vai ter queries muito complexas, com vários joins, às vezes subqueries, que querendo ou não, não só o join, mas a subquery afeta o tempo de resposta ali, o tempo de execução. Então, afetando o tempo de resposta para retornar o resultado para a aplicação, vai afetar o tempo de resposta para esse resultado ser exibido para o cliente. Então, pensando nisso, e se você tem essa demanda de leitura que tem que ser muito rápida, aí entra a view materializada. Por quê? Se nós analisarmos o meu contexto aqui, eu tenho que contabilizar o total de ocorrências de cada vírus, o total de ocorrências de cada vírus e cada variante. E detalhe, que eu fiz o total. Deixa eu pegar aqui o correto. Deixa eu pegar ele aqui, ele está aqui. Eu tenho aqui, cadê ele? Não é essa. Baixou total, deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui, ó. Essa é a view materializada. Eu não vou fazer ela materializada ainda, eu vou pegar e vou comentar a parte que é a view, porque eu ainda quero explicar o que é a view materializada. Beleza? Final, tá. Vou ter que fechar. Vamos lá. Beleza. Aqui eu tenho as variantes. Eu agrupei por estado e variante. Então, na Angola eu tenho várias variantes do Covid. E o total de casos que ocorreram até o momento dessa variante, por exemplo. Então, se nós usarmos aquela instrução explain, analyze, o que vai acontecer? Eu vou ter o resultado. Eu vou lá embaixo para pegar o resultado. Aqui eu tenho um tempo de execução. Uma em milissegundos, você percebe que gastou 2005 milissegundos, seriam 2 segundos. Divide por 1.000, 2 segundos. Mas e se eu criasse uma view materializada? Aí nós entramos, voltando ao cenário, se você tem esse tipo de cenário, que às vezes você tem que coletar, varrer toda uma tabela ou um conjunto relativamente grande de informações que tem vários joins, subqueries, e você precisa performar rápido nessa consulta e se for executar a consulta SQL normal, vai demorar ali 4, 5 segundos, você não pode ter esse tempo, você tem que reduzir isso, porque é uma demanda. Beleza, você pode pensar, cara, vou incrementar recursos da máquina para ela conseguir ter mais capacidade para processar isso mais rápido. Beleza, só que você incrementa custo. Vou tentar, por exemplo, já no momento que inserir, eu vou tentar pré-processar esses dados já. Você vai ter que mudar um pouco ali como sua aplicação trabalha, o fluxo dela. Quando criar um determinado registro, já pega e dispara, vamos falar assim, uma trigger, uma parte da sua aplicação que incrementa uma outra tabela. Então você vai ter um impacto, isso vai resolver, mas você vai ter um impacto de mexer na estrutura tanto da sua aplicação, ou às vezes ter que criar tabelas no banco ou coisas a mais no banco, que se for comparar com uma view materializada, vai ter muito mais impacto de alteração. Então você tem esses dois pontos, você poderia alterar ali, já deixar pré-processado, ou você pode aumentar os recursos de hardware, mas às vezes você tem a questão financeira.
Vai chegar uma hora que você vai incrementando o hardware, vai ficando muito caro. E vai ter uma hora que você também vai chegar num limite, você não vai conseguir incrementar mais hardware, então você vai ter que pensar em algumas estratégias. Você já criou o índice para performar a consulta, mas seu volume é muito grande. Então, realmente, aí entra o view materializado. Ah, principalmente, principalmente não, quando você tem problema com leitura, você lê muito, seu sistema é um sistema que lê muito mais informação do que escreve, só que sua tabela no banco de dados tem um volume gigantesco, você faz consultas com vários joins complexas, isso demanda tempo. Então acho que agora entra explicar a view materializada. Primeiramente, o que é a view materializada? Ela é uma tabela onde ela vai pegar o resultado dessa consulta minha aqui, ó, por exemplo, em que eu estou agregando informações de várias tabelas, vou pegar informações fazendo um inner join, subqueries, onde eu estou pegando várias informações de várias tabelas do banco de dados. E essa bimaterializada nada mais é que ela vai virar uma tabela com todas essas informações agregadas nessa única tabela, já processadas, melhor dizendo, não pré-processadas, já processadas. Então, por exemplo, aqui, eu estou pondo de volta, quando eu quero criar uma view materializada, o que vai acontecer? Eu falo create materialized view, dou o nome dela, as, e entre parênteses aqui, esses dois parênteses, deixa eu selecionar aqui, eu falo a consulta. Então, na hora que eu for criar, ele vai pegar essa consulta, processar, pegar o resultado e guardar nessa view materializada, que é uma tabela no banco de dados. E essa instrução with data, o que acontece? No momento que eu criar aqui, você passando essa instrução, você está falando, olha, eu quero que depois que criar, já rode a consulta e popule essa view materializada com o resultado da consulta aqui que eu fiz. Você tem a opção de não fazer isso no momento, talvez em outro momento, que seria with no data, mas não é o caso. Então, quando eu criar aqui, por exemplo, aqui ele reclamou porque já existe, mas é dessa forma que você cria a view materializada, porque eu já tenho ela aqui. Vamos aproveitar e já explicar a instrução de deletar. Por algum motivo, você tem que mexer na view, alguma coisa assim, você tem que mexer nessa view, então, ou não faz sentido mais, não faz sentido mais a view, você deleta ela, e assim você pode usar aquele mesmo nome para criar uma nova view. Então você usa drop view materialized, drop materialized view e passa o nome da sua view. No caso eu vou passar essa aqui. Então aqui eu vou deletar ela, deletada. Agora eu irei conseguir fazer o que eu quero, que é criar a view. Com isso, ele já aqui finish. Se eu vim aqui, deixa eu pegar o nome dela, eu posso até fazer o select já. E depois de criada, como é que eu uso isso, Thiago? Você usa da seguinte forma: select from o nome da sua view. E com isso, ela vai retornar. Então, lembrando, você vai falar, cara, qual que é a diferença da view para a view materializada? A view materializada, ela pega o resultado da consulta que você especificou, que seria usado na view materializada, executa ela e já guarda os dados processados numa tabela ali, porque essa view materializada vira uma tabela. A view não. Você especifica que você quer criar uma view, mas por baixo dos panos, no momento que você faz essa mesma instrução aqui, só que de uma view normal, ela vai simplesmente rodar a instrução SQL que você criou. E no caso, nós queremos reduzir o tempo de execução ali. Então, como nós reduzimos? Nesse cenário que você tem um volume muito grande de informações, vários joins, subqueries, consultas complexas com um volume muito grande de dados. Então, dessa forma,
a view metalizada vai agregar muito mais que uma view, porque os dados já vão estar processados para quando for fazer uma consulta, ó, executar um select como esse aqui, já vai ter os dados. E até para nós fazermos um teste, também vou usar o explain aqui, que vai dar um explain analyze, onde o que eu vou fazer com isso? Eu vou ver o tempo de execução dela também. Aqui, ó, é o tempo de execução dela. É claro, não podemos levar em conta a 100%. É uma estimativa, porque eu estou num computador que tem várias, vamos falar assim, tem vários aplicativos rodando. Eu tenho o Chrome, eu tenho o VS Code, entre outros softwares, diferente de um banco de dados de produção, que é a máquina exclusiva para o banco de dados. Então, esse tempo aqui o tempo que eu mostrei da consulta anterior, que levava 2 segundos, poderia ser um pouco menor, mas não seria tão menor quanto o nosso resultado retornado da view materializada. Por quê? A view materializada, ela só buscou os resultados da tabela. Eu não precisei necessariamente pegar e pegar e executar a query, igual faria numa view ou numa consulta normal, numa view normal ou numa consulta normal. Eu simplesmente aqui fiz a consulta e ela já me retornou da tabela que a view materializada criou o resultado pré-processado. E eu consigo fazer filtros, por exemplo, desse dado pré-processado. Por exemplo, vamos supor que eu quero só o retorno da consulta, eu quero só o retorno das informações referentes ao Brasil. Como eu tenho a coluna country na view materializada, ela tem o nome do país que está em inglês, aqui eu tenho o Brasil. Ó. Então você consegue fazer condicionais em cima dos registros, né, processados da sua view materializada. O que você não consegue fazer update, por exemplo, quero atualizar o total aqui na view materializada. Não, você não consegue fazer isso. Você vai ter que fazer, vamos falar assim, na tabela de origem, que é a tabela, por exemplo, de occurrence, que vai ter as informações ali de total. Então, essa é uma desvantagem, você não consegue fazer update direto nela. Outra desvantagem que você tem, principalmente pelo fato da forma que a view metalizada se comporta aqui. O que acontece? A view metalizada é uma tabela com resultado já pré-processado. Só que, por exemplo, pode ter mudança de informações ali na sua tabela que é usada para fazer a consulta que resulta nos dados da view materializada. Sei lá, eu peguei as ocorrências de 2022 do Covid. Se eu não executar um comando para atualizar a view materializada, ela não vai ter esses dados contabilizados. E como eu faço? Eu atualizo a view materializada. Refresh, materialized, view, e pego o nome da view. Com isso, ele vai reprocessar a view materializada e assim eu vou ter os novos dados ali. Eu poderia criar um outro mecanismo que é o seguinte, para não ter que fazer isso na mão, você pode criar uma trigger para uma tabela específica baseada no seu negócio. Quando inserir ou fazer update ou deletar, dispara esse comando aqui para atualizar minha view. E assim vai reprocessar as informações, você vai ter o dado mais atualizado na view materializada. Caso contrário, você vai ter os dados do momento que você criou a view ou da última vez que você fez um refresh na view materializada. E com isso, eu acho que eu consegui dar uma explicação do que é a view materializada. Nada mais é que um agregado, uma tabela que vai guardar os resultados já processados ali de uma consulta. E com isso você vai evitar ficar refazendo essa consulta, que ela é cara, porque tem vários joins ou é extremamente complexa. E o que você ganha, aqui eu estou no cenário de um usuário, então, poxa, eu não teria tanta diferença, tirando o tempo, mas você pode levar em conta que em queries complexas, o banco de dados, a máquina do banco de dados, vai requerer mais recurso,
quanto mais complexa a query. Então imagina que você tem 1.000 pessoas acessando todas elas, fazendo essa query complexa, batendo direto, executando esse query complexo ali no seu banco de dados. O que vai acontecer? Você está gastando um recurso que não era necessário. Você poderia usar uma view materializada. Mas aí, voltando à desvantagem, ela não atualiza, você tem que rodar o comando refresh, igual eu falei. Então, vamos supor que você ainda não executou o comando refresh, mas tem uma nova informação. Só vai aparecer na sua view materializada depois de ser reprocessado com o refresh. Então você vai ter o que chamamos de consistência eventual. Em algum momento, aquela informação vai estar consistente. Aí é um ponto. Aí você tem que conversar agora com o pessoal de negócio, entender se seu produto ou software você pode ter essa consistência eventual. Porque se você puder, você pode usar a view materializada. Por exemplo, o cara fez no momento a consulta para a view materializada, não constava um valor a mais ali no total. Por exemplo, o total era 100, só que chegou um novo registro e deveria estar 102, o total no Brasil, em uma determinada variante. Quando eu dei o refresh, e ele tentava fazer, eu dei o refresh, atualizei, o cara deu a consulta de novo, vai estar 102. Por quê? Depois que eu executei o refresh, aí sim atualizou a view e as informações ficaram consistentes. E quando nós falamos de consistência, estamos falando de toda vez que interagimos, fazemos uma interação com o banco, trazemos o dado mais atualizado possível. Então, a consistência eventual é que, eventualmente, em algum momento, você vai estar, seus dados vão estar consistentes. Isso é muito comum em cenário onde você tem processamento assíncrono. Mas voltando aqui, imagine então que eu tenho um mapa, por exemplo, e a view materializada me permite retornar os dados praticamente que instantâneo. Mas é claro, estou numa máquina, vamos dizer assim, o banco e a aplicação está rodando na mesma máquina, então isso permite ser mais rápido. Aqui eu estou dando um cenário de, por exemplo, um mapa. Você pode ter um cenário, por exemplo, de um dashboard. Vamos supor que vamos falar de e-commerce, porque essa questão de vender online atualmente está crescendo bastante. Então, imagine um dashboard, você fazendo consultas complexas direto, batendo no banco. Talvez uma view materializada ajudaria você a, vamos falar assim, já deixar os dados processados para consulta de tempo em tempo. Teve um novo produto. Vai lá e reprocessa a view. Porque senão, se tiver 100 pessoas acessando o dashboard, é 100 execuções daquela query. Já trabalhando com a ideia de view materializada, é uma única vez que é rodada aquela instrução de refresh, uma única vez, quando fizer o insert. Diferente de quando, se você não tem a view materializada, as 100 pessoas fizeram a requisição para aquela página do dashboard para pegar os resultados, vai fazer aquela query complexa 100 vezes. Aí você tem que analisar se faz sentido, mas é uma solução interessante a view materializada. Eu estou usando Postgres por praticidade minha, porque eu tenho mais contato, mas creio que Oracle, SQL Server, MySQL vão ter essa solução também. Indo um pouco para o VS Code, aqui eu tenho a aplicação, ela é bem simples. Aqui é a parte em que eu chamo a view materializada igual eu expliquei. E o que acontece aqui? Eu passo por um for, porque eu quero organizar da seguinte forma, quero organizar os resultados de uma forma que fique mais fácil para eu usar no front-end, que seria país, country, seria a chave, eu teria as informações de latitude aqui, longitude, e variantes aqui, que teria o nome da variante e o total. Então, assim, eu consigo extrair, vamos falar assim, extrair, assim, vamos falar assim, no front-end de forma mais adequada, mais simples para mim, devido à estrutura que eu utilizei aqui. E estou usando o for também, porque
quando você está lidando com um volume maior de registros, é muito mais performático comparado a um map ou um for each para fazer interação. Aqui eu tenho a consulta antiga, que seria, eu estava fazendo testes, onde seria uma consulta onde faria o que minha view materializada já me retorna já processado. Eu vou pegar aqui e fazer um exemplo, até para ficar, vou tirar aqui porque senão vai diferenciar. Vou restartar o servidor aqui, pegar aqui. Na verdade, eu tenho que pôr aqui result. Result.browse. Pegar as linhas. Aqui eu vou pegar, ó, porta 4000, que é a porta que eu pus no servidor, e vou chamar. Vou pegar aqui. Nós conseguimos ver o tempo. Quando eu faço o refresh aqui, deixa eu subir um pouco o DevTools, ele aqui fala 93 segundos. Deixa eu até pegar aqui novamente, fazer um refresh. E aqui tem o tempo que no DevTools ele explica mais ou menos o tempo. Aqui está indicando esse tempo aqui, aparentemente reduzido. Mas se nós trocarmos e formos para consulta usando o SQL normal, isso aqui vai incrementar. Deixa eu ver se eu salvo aí. De 93 segundos foi para quase 2 segundos, por exemplo. 93, na segunda chamada foi 55 segundos, milissegundos, desculpa, aqui foi para 1.61 segundos. Então, quase 2 segundos. 1 segundo, quase indo para 2 segundos. É pouco? É pouco. Porque aqui não tem latência, porque está tudo rodando na minha máquina. Mas também o volume de dados não é tão grande, as consultas não são tão complexas. Então, por isso, não tem uma diferença tão grande. Mas em um cenário real, como isso aqui é um cenário só de exemplo, então não tem como eu trazer um cenário tão complexo que seja o cenário de aplicações reais, onde vão ter, às vezes, você vai ter joins com 5 tabelas e subquery. Essas consultas são pesadas. E se só com a view metalizada, você não só vai economizar em tempo ali, porque vai estar, os dados já vão estar processados, então você vai ganhar tempo na hora de retornar esses registros, mas você também vai fazer o quê? Vai economizar em recurso computacional da sua máquina. Sua máquina não vai ter que ficar fazendo aquela consulta extremamente pesada, aquela query extremamente pesada a todo momento. Apenas quando ocorrer uma alteração, você pode criar uma trigger, por exemplo, e fazer o comando que nós havíamos comentado, refresh materialized view com o nome da view. E ele processa. Porque em um cenário onde uma empresa grande com, sei lá, um mercado livre da vida, provavelmente os caras têm um volume exorbitante em um mês de registros. E com isso, um volume desse, uma view materializada talvez ajudasse eles a fazer uma consulta um pouco mais, retornar um pouco mais rápido, mas também evitaria ficar, para toda pessoa que for lá, vamos dar um exemplo, 100 pessoas fazer aquela mesma query, você está gastando recurso do banco de dados a cada 100 vezes, desculpa, não a cada 100 vezes, deixa eu formular a frase melhor. Então, a cada interação de cada uma dessas 100 pessoas, aquela mesma query vai ser rodada no banco de dados, consumindo recurso. Agora, se tem uma view materializada, vai bater na view materializada com os dados já processados. E quando precisar atualizar, eu simplesmente rodo o comando refresh lá que eu havia mostrado, refresh e ele atualiza. Então, isso não só vai reduzir o tempo de resposta em consultas, principalmente consultas pesadas, mas também
vai economizar o consumo de recursos da máquina que está o banco de dados. Então, é nesses pontos assim que eu considero muito interessante a bimaterializada, mas deixando bem claro que você vai ter a desvantagem da consistência eventual, porque pode ser que se atualize um dado, naquele mesmo momento a pessoa vai fazer uma consulta e não está constando aquele registro novo. Então, só vai constar quando fizer o refresh ali, rodar comando que atualiza a materializada. Então você tem essa questão da consistência eventual. Esse é o ponto. Tirando isso, se é válido para o seu negócio ter a consistência eventual, perfeito. Então, bimaterializado vai se encaixar a sua demanda. Então você vai conseguir evitar custo de incrementar a máquina, porque às vezes você tem que incrementar a máquina só porque você está fazendo uma query muito complexa, igual eu falei, 100 pessoas ao mesmo tempo ali, ah, 100 pessoas praticamente simultâneo querendo fazer aquela interação, executando aquela query complexa, e poderia ser usado um avião materializado para reduzir esse estresse na máquina do banco de dados. Então, com isso, você pode ter essa questão da desvantagem da consistência eventual no seu produto, no seu negócio, o bimaterializado vai encaixar muito. Vai reduzir o custo, como eu havia falado, porque não vai ficar executando aquela query complexa a todo momento, só quando eu tiver alguma atualização, aí você chama uma trigger que atualiza. Então você vai ganhar nesse sentido. E a performance, eu falei deixa eu pontuar aqui, falei de não gastar, falei da performance, de tempo e evitar gastar o recurso da máquina do banco de dados com uma query muito complexa, para reprocessar algo que já está ali. E detalhe, às vezes no cenário do mapa aqui, os dados só vão mudar, por exemplo, quando eu coletar novos dados. Por exemplo, 2000, vamos supor 2022, eu vou pegar janeiro e fevereiro. Só depois que eu incrementar as ocorrências do Covid de janeiro e fevereiro, que terá que modificar. O que isso quer dizer? Às vezes você tem um cenário também, assim como o meu, você faz na sua aplicação, você faz uma query complexa que ela muda de um dia para o outro. Poxa, você poderia fazer uma view que aí o cara vai usar e quando ocorrer uma mudança, dispara a trigger, atualiza a view materializada. Você economiza recurso. Então, tem certos cenários de negócio com a informação, você está fazendo consulta com uma tabela a todo momento, mas os dados mudam de um dia para o outro. Então você poderia muito bem usar a view materializada sem problema. No momento que você pegar ali sua aplicação, você inserir novos dados nessa tabela, você faz o refresh na view materializada. Então são cenários também. Por isso esse cenário do Covid aqui com o mapa é interessante de exemplo. Porque, cara, isso aqui só vai mudar quando um script que eu tiver ali pegado uma fonte novos registros. E geralmente esses registros só ficam disponíveis, vamos ser bem sinceros, de um dia para o outro é um cenário ótimo, mas geralmente leva um mês. Depende se você for achar uma fonte realmente que tem essas informações ali. Então pode demorar um tempo. Então, para que eu ficar fazendo aquela consulta desnecessária, o banco de dados gerando uma sobrecarga, sendo que não vai mudar os dados. Então a view materializada entraria como uma luva nesse cenário. Poxa, eu reduziria o consumo de recursos do meu banco de dados. Porque eu não teria que ficar reprocessando, eu só pego os dados processados e mando. E pronto. Então eu acho que era isso. Eu vou deixar o link da documentação aqui do Postgres falando sobre a view materializada, especificando o refresh que você tem que fazer, senão seus dados ficam inconsistentes. E eu creio que isso você vai encontrar tanto no Oracle, no SQL Server, no MySQL. Isso pode agregar para você, porque eu adicionaria view materializado como uma técnica para permitir escalar seu banco de dados na característica de alta quantidade de leitura. Então seria uma estratégia interessante. E que
eu queria também passar isso, porque não é uma coisa tão comum que eu vejo o pessoal falando de, ah, quando vai falar de performance, sempre incrementa, põe uma camada de cache. É interessante com Redis, mas às vezes você não tem recurso, às vezes não cabe adicionar aquilo no momento. Talvez a view metalizada vai atingir o que você quer e com menos impacto, comparado a você ter que criar uma tabela com os dados, igual eu comentei lá no início. Fez uma inserção, pré-processa os dados, coloca na tabela. A view materializado vai evitar esse impacto e custo comparado a adicionar um componente de cache como o Redis. Bem, era isso. Espero ter ajudado. Se gostou, comenta, deixa um like aí e se inscreva para ter mais conteúdos, mais sacadas igual eu estou passando aqui.